sentido de falar da mesma forma que você está me ouvindo. Boa tarde, meus irmãos. Antes de dar início a esse vídeo aqui, quero desejar uma boa tarde aí a todos. E hoje vamos abordar aqui um vídeo aí que acabaram de postar, mas é sempre o mesmo do mesmo e a mesma ladainha. Sem conhecimento e sem espírito. Ou seja, são coisas mortas e mornas. Mas vamos analisar com cuidado para não cairmos em falácias, em conjecturas. Porque não é porque temos cabelo brancos e barba branca que isso significa sabedoria, não. Porque sabedoria é experiência, né? A gente só adquire sabedoria com experiência. Se você não tiver experiência com nada, então você não tem sabedoria sobre do que você está falando. Entendeu? Então, cabelos brancos, barba branca, não é sinônimo de sabedoria, e sim apenas de velhice. Entendeu? Apenas é uma pessoa que viveu bastante e tem alguma deficiência, né? Para os cabelos ficarem brancos um pouco mais cedo, não é isso? É proteínas e vitaminas que faltam no organismo, mas não é sinônimo de sabedoria. Mas para tudo tem resposta, é só questionarmos e vamos adquirir as respostas. Então vamos ver aqui que esse jovem de cabelo branco está falando aqui. Ninguém. Alguém falou com o Pai? Ninguém jamais falou e muito menos viu. Preste atenção. Então, com quem que aqueles falsos profetas do passado conversaram? Veja que ele já vem acusando, né? Ninguém falou com o Pai e o Pai nunca falou com ninguém. Então já deduz que os profetas do passado eram falso profeta. Veja o raciocínio pequeno. Mas vamos ouvir mais, né? Pensa. O filho primogênito que está no Pai, esse o deu a conhecer. 1 João 1:18. Vou ler de novo. O filho primogênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Percebeu a conversa? Vamos ver aqui. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quis revelar. Você vê que na própria leitura do texto aí, ele já dá a resposta. Que no passado não era o Pai
que guiava os profetas e o povo no deserto. Como eu já ensinei, era o próprio Messias. Entendeu? E o próprio Messias revelou coisas aos profetas e aos reis, e até mesmo aos juízes. Entendeu? Não era o próprio Pai. Consegue entender? É porque essas pessoas, elas não pensam como ele mesmo fala, né? Pensa um pouco, mas ele mesmo não pensa. Quando Moisés viu aquele ser pelas costas, ele não estava vendo o Pai. Ele estava vendo o Messias, que era o Messias que guiava o povo no deserto. Só que ele, com esse cabelo branco e essa barba branca, não pensa. Ele sai apenas engolindo bola de pessoas que também não pensam. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Você vê que ele mesmo questiona os profetas do passado e ele mesmo dá a resposta na própria leitura que ele está lendo aí, ó. Mas daqui a pouco vamos ler uns textos aqui que a gente vai provar para essa pessoa aqui e para essa pessoa que postou nesse canal aqui que eles são mentirosos e enganadores. Entendeu? E semeiam mentiras. Porque são ignorantes e também arrogantes, porque a arrogância deles não permite serem sábios, entendeu? Porque sabedoria é experiência, tem que ter experiência, tem que viver a experiência na prática. A fé sem as obras é morta, você tem que viver na prática. Entendeu? Vamos deixar ele falar mais um pouquinho aqui para a gente procurar os textos. Consegue entender? Se nem ele mesmo entende. Ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aquele Verdade. que tem o Filho, a quiser revelar aquele que quem o Filho, que é o Messias, Quiser revelar. Está errado. Justamente foi o que ele fez no passado e ele deu testemunho. João deu testemunho do Messias e falou que a quem ele quiser revelar, que foi justamente o que ele fez no passado com os profetas. Ele não revelou tudo. Ele revelava as coisas em partes. Até mesmo quando ele estava com os discípulos, ele revelou as coisas em partes. O próprio Paulo fala disso, o próprio Pedro fala disso. Mas um dia revelará todas as coisas, não mais em partes, mas por completo. Entendeu? Então essas pessoas usam esse texto para acusar as pessoas do passado de falsos profetas. E ainda dizer que o Deus daquelas pessoas era o diabo. Ou seja, acusa o próprio Criador de diabo. E nisso eles pecam e se condenam ao inferno. Então tá, vamos ler alguns textos aqui. Vou dar uma pequena pausa enquanto eu coloco os textos aqui, para a gente entender esse real sentido das palavras do Messias. Porque o Messias fala de uma forma e eles interpretam de outra. O sentido é um e eles interpretam de outro, para encaixar nas suas doutrinas de demônio. Então espera só um pouquinho aí, tá, meus irmãos? Eu vou procurar uns textos aqui. Tá, meus irmãos, voltei aqui, né?
Vamos ler aqui Hebreus capítulo 1, no verso 1 de Hebreus, né? Então vamos ler aqui, ó. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, veja, no comecinho aqui já está falando que o Pai falou. Havendo Deus, né? Havendo o Criador antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Veja, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. E qual foi essas maneiras? Por visões, por revelações, por sinais. Entendeu? Ou seja, ele falou em partes. Entendeu? Em partes ele falou com as pessoas do passado. Não da forma que ele falou por intermédio do Messias, né? Que ali, por intermédio do Messias, ele nos falou abertamente, né? Não como falou com os profetas e juízes e reis, ele falou só em partes, entendeu? Por isso que ninguém nunca ouviu a sua voz e nunca viu a sua face, apenas em partes. É isso que o Messias está querendo dizer, que por intermédio dele o Pai se manifestou abertamente, completamente, entendeu? Só está querendo dizer isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, né, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, abertamente, né? A quem constituiu o herdeiro de tudo, ó, por quem fez também o mundo. Por quem fez também o mundo. Tudo que o Pai fez, ele fez por intermédio do Filho. Quando criou os homens, quando criou o mundo, quando criou todas as coisas. A quem constituiu o herdeiro de tudo, ó, por quem fez também o mundo. Ao qual, sendo o resplendor da sua glória, ó, e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, pela palavra do Messias, ele faz todas as coisas. Pela palavra se constrói e se destrói, entendeu? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ou seja, ele entregou sua própria vida, seu próprio corpo, como sacrifício para nos purificar dos nossos pecados. Entendeu? Então a gente vai ler aqui um outro texto, em João 14, que explica mais claramente essas coisas. Porque a letra, ela mata e está matando os homens. Está matando os homens de qual maneira? Matando por ignorância. Está cegando a visão dos homens. Estão ficando cegos e surdos. Que é como o Pai ensina, a letra mata. Sem o Espírito, nada podeis fazer ou entender. Mas vamos ler mais uma vez, ó. E havendo Deus, né, o Criador, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quem são esses pais? São os profetas, são os patriarcas, são os reis, os juízes. Pelos profetas, né? Aos pais, pelos profetas. A nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Que últimos dias eram esses? Era a época dos discípulos. Naquela época eles já tinham essa visão de últimos dias, né? Já se passou tanto tempo e ainda estamos nos últimos dias. É agora mais do que nunca, né? Então eu vou dar uma pequena pausa aqui e a gente já vai ler outro texto aqui. Porque
Fugir do sentido da verdade, meus irmãos, é a mesma coisa de trocar feijão com arroz por merda. Entendeu? Dá uma pausa aqui. Tá, meus irmãos, a gente leu aí Hebreus capítulo 1. E agora vai ler João capítulo 14, do verso 8 aqui, ó. Que em Hebreus fala claramente, né? Que o Pai falou com os antepassados, com os nossos pais, os patriarcas e profetas, assim como os juízes e também os reis, né? E agora vamos entender plenamente a expressão, a mensagem exata que o Messias se referiu naquele momento, né? Porque para mim é bem óbvio, o Messias estava apenas falando assim, ó, no passado, né? Não no passado, que ele não usa essa palavra, né? Porque o Messias ele nos faz questionar, pensar, entendeu? Quando ele fala assim, ó, ninguém viu o Pai, ninguém ouviu a sua voz, ele está querendo dizer assim, ó, que eu, por intermédio de mim, é que o Pai se manifestou plenamente. Mas aos outros, ele se manifestou em partes, entendeu? Não ouviram a sua voz e nem viram a sua face. Mas eu, o caminho, a verdade e a vida, o Pai se manifesta plenamente. E eu vou provar isso para vocês aqui, ó, em João 14, no versículo 8. Ó. Veja só, o verdadeiro sentido das palavras do Messias. Ó. Disse-lhe Felipe, ó, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O Messias, né, indagando ele, disse-lhes o Messias, né, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Aí você aí que está aí do outro lado, você acha que nesse exato momento quem estava falando com Felipe? Messias homem ou o Pai? Espírito Santo? Hã? Agora eu vou e te questiono, como o tiozinho aí falou. Para e pensa. Entendeu? O Pai fala nos últimos dias por intermédio do seu Filho, plenamente aos homens. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, ó, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por acaso é cego? Por acaso é surdo? Não crês tu, ó, que estou no Pai e que o Pai está em mim? Entendeu? Uma hora é o Pai falando, outra hora é o Messias. Consegue entender? As palavras, ó, que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, ó, mas o Pai que está em mim é que fala e faz as obras. Entendeu? Pelo Filho, o Pai se manifestou plenamente. Mas aos profetas, os homens do passado, que as pessoas dizem demônios, que falaram face a face com o Criador. Quando fala assim, falar face a face com o Criador, é esse sentido aqui, ó, entre Felipe e o Messias. Não é o Deus na terra falando com Felipe, é o Espírito do Pai dentro do Messias falando com Felipe. Entendeu? Quando o Pai enviava os anjos, a mensagem que os anjos traziam não era dos anjos, era do Pai. O Pai falava na boca deles para seus profetas.
entendeu? Da mesma forma o Pai falava com Moisés, com Elias, entendeu? Da mesma forma que o Messias está falando com Felipe aqui, ó. Quem está falando com Felipe aqui não é o Messias, é o Pai. Estou há tanto tempo contigo, Felipe, não tens me visto? Por acaso eu não te dei ouvido e não te dei olhos, Felipe? O Pai está querendo dizer isso. Você é cego? Você é surdo, por acaso? Você tem alguma deficiência mental? Você por acaso é esquizofrênico, Felipe, que não consegue me ver? Ou você é como essas pessoas do futuro que vão me chamar de diabo porque não conseguem me ver e não conseguem me ouvir? As pessoas do futuro, Felipe, elas vão falar a mesma coisa, só que pior do que você. Elas vão dizer que eu sou o diabo. Interessante, né, meus irmãos? Vou ler só mais uma vez, tá? Para ver se vocês entendem. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe o Messias: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É cego? É surdo? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras e que vos fala, né? Então, meus irmãos, aquela passagem de Hebreus capítulo 1, que o discípulo explica claramente, é justamente esse momento aqui, ó. É um desses momentos, entendeu? Que o Pai se manifestou em partes aos profetas, aos reis, os juízes que julgavam entre o povo, que falou com Moisés, que falou com Elias. Moisés viu as costas do Messias, que ali não é o Criador, ali é o Messias, que é o anjo do Senhor que acampava com as tribos de Israel, entendeu? E foi dessa forma que o Pai falou face a face com aqueles homens. É o mesmo cenário de Felipe e o Messias. É só você parar e pensar um pouco. E entender de fato o sentido da palavra, o que realmente o Pai está querendo te ensinar. Porque veja bem, as palavras são rústicas, mas o contexto e o cenário da história é bem diferente. Mas há quem diga que é o diabo enganando as pessoas. Pelo contrário, essas pessoas são diabos enganando a si mesmo e enganando o seu próximo. Mas espero que os irmãos tenham compreendido, tenham entendido que basta só um pouco de paciência, meus irmãos, que tudo é esclarecido. As pessoas não têm paciência, elas saem comendo todo tipo de bola, todo tipo de engano. E é isso daí. E leiam, tá? Hebreus capítulo 1 e João 14, que explica justamente a heresia e a blasfêmia que o tiozinho de barba branca e cabelo branco tá afirmando. Tem misericórdia. Valeu, meus irmãos, fica na paz. E ainda há quem diga que o Pai não fala com os homens, hein? Falou face a face com o Felipe. Ai, ai. Ué,